Eu sempre digo que tempo é uma questão de prioridade. Tempo e energia são recursos limitados. Então, no momento em que eu me propus a fazer podcast, eu certamente estou deixando de fazer muitas coisas. Esse perfil de paciente que vem do podcast é um pouquinho diferente? É um paciente que demora um pouco mais assim para, de fato, agendar uma consulta, ou eles chegam no consultório? É difícil tratar um pouco mais essa persona ou é parecido? Tem algum detalhe que tu já pegou assim? A gente queria um programa que colocasse mulheres em evidência, e a gente queria que esse trabalho tivesse também um cunho social. Uma pergunta que sempre me fazem é assim: vale a pena estar no Instagram? E eu sempre respondo: olha, depende do que tu quer. Quais eram os principais desafios que vocês tinham no início da abertura do podcast? Então eu tento traduzir para o público leigo, e é o que eu tento fazer no meu Instagram, falar com uma linguagem cada vez mais acessível, pensando que o meu público-alvo é o leigo, porque não são os médicos que vão pagar minhas contas, são os meus pacientes. Olá, sejam bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, um podcast aqui da Gestão DS. Eu sou o Felipe, sou cofundador da Gestão DS e host aqui do nosso podcast. E aqui no nosso podcast, né, a nossa missão como Gestão DS é ajudar médicos, médicas, profissionais da saúde a construir negócios melhores, a gerirem melhor os seus negócios. Um pouquinho diferente de lá da plataforma, que a gente faz isso com software, né, com módulo de gestão, de marketing, de prontuário. Aqui no nosso podcast a gente faz isso através de boas conversas, bons papos, falando um pouquinho sobre esse ambiente que permeia a gestão de clínicas e consultórios médicos. E hoje eu estou muito feliz com um tema bem diferente, que faz um tempinho já que a gente quer gravar, que é sobre: será que vale a pena para você, médico, médica, a fazer um podcast para sua clínica? Será que pode atrair pacientes? A gente vai conversar um pouquinho ao longo desse nosso episódio sobre isso. E para me ajudar, né, a gente está com uma especialista hoje, e não é só um especialista de podcast, é médica também. Doutora Luciana, muito obrigado pela tua presença. Nossa cliente é de longa data aí. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Prontuário de Gestão. Imagina, eu que agradeço. Uma felicidade para mim estar aqui com vocês. Ainda mais, né, que a gente estava falando, eu sou uma amiga do David, que é também um dos cofundadores, Exato. Um dos sócios do Gestão DS, a pessoa que me inseriu dentro do prontuário eletrônico. E então, para mim, é realmente uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Não, a gente que agradece. Conta um pouquinho da tua trajetória também, né? A gente tem aqui que tu é host aí do Hipotálamo Vagina, é médico endocrinologista, mas conta um pouquinho da tua trajetória para saber que também a gente está falando com médico de verdade, né? Para o pessoal depois não pensar assim, mas consegue fazer porque está com tempo, enfim. Conta um pouquinho aí da tua caminhada pro pessoal. Primeiro já te corrigindo, porque está com tempo, isso não existe. Eu sempre digo que tempo é uma questão de prioridade, né? Tempo e energia são recursos limitados. A gente decide o que vai fazer, em parte, ao decidir o que não vai fazer. Uhum. Então, no momento em que eu me propus a fazer o podcast, o meu infoproduto, eu certamente estou deixando de fazer muitas coisas, né? Perfeito. Mas, falando um pouquinho, né, como tudo começou, né? Então, eu sou uma médica como outro qualquer, né? Me formei na PUC, eu fiz residência de endocrinologia, depois, eu primeiro fiz residência de clínica médica, que é um pré-requisito. Depois, a residência de endocrinologia. Depois, não satisfeita, quando eu entrei no mundo da endocrinologia e eu vi que eu precisava instruir melhor os meus pacientes a comer melhor, a fazer atividade física, a dormir melhor, a manejar estresse, eu acabei indo tanto para uma pós-graduação em nutrologia, quanto para uma outra pós-graduação em medicina de estilo de vida. E aí, sim, completou aí o meu ciclo, pelo menos por hora, acadêmico, tá? E, bom, uma vez isso terminado, eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu não consigo ficar muito tempo, assim, num baseline muito tranquilo, sabe? E aí, veio a pandemia. Estourou a pandemia e aí vocês se lembram, com certeza, daquela época em que começou aquela chuva de lives. Era live de manhã, de tarde, de noite. Uhum. E aí eu resolvi fazer uma semana de lives, tá? Com convidadas. E eu tinha uma convidada que eu gostaria muito que participasse, que é a doutora Nadiessa Almeida, minha sócia atual, né, ginecologista. A Nadiessa estava, na época, fazendo pós-graduação em sexologia. Se falava muito pouco sobre sexo na rede social. Hoje
É bem, né, bem disseminado. Isso que ano era ali 2020, 2021, 2021, tá? E aí eu chamei ela. Falei, olha, tu topa fazer comigo uma live sobre sexo? E ela, que é, assim, vocês têm que conhecer ela, quem não conhece, ela olhou e disse, óbvio. Vamos nós duas fazer essa live, vamos vestir preto, vamos botar batom vermelho e vamos quebrar a banca. E assim fomos nós duas fazer a tal da live. Preparamos o roteiro, né? Definimos o que cada uma ia fazer, finalizamos essa live e foi assim, ó. Sabe aquela coisa encantadora? Eu terminei a live com ela e eu disse, eu preciso ligar para ela para agradecer e eu tive uma ideia. Liguei para ela e disse, olha, muito obrigada por ter aceitado participar. Foi um prazer estar aqui contigo. Eu quero te dizer uma coisa. A gente vai ter um projeto juntas. Eu não sei quando vai ser. Eu não sei o que vai ser. Eu só sei que o nome vai ser do hipotálamo à vagina. Tipo do Iapoca Chuí, sabe? Então, tipo, a glândula mestra endocrinológica mais alta, né? Então, a gente tem o hipotálamo e eu não preciso apresentar para vocês a vagina, né? Então, eu programei esse nome e falei para ela, segura, não conta para ninguém, porque eu não tenho registro desse nome, tá? Então, deixa isso aí e uma hora a gente vê. E se passaram alguns anos, né? Eu acho que 3 anos. E um dia, tô eu ali correndo o feed do Instagram e vejo uma reportagenzinha dizendo assim, que os podcasters atuais, eles tinham mais relevância do que os artistas da Globo, do que quem estava falando na TV aberta. De influência, né? Influência. E aí eu mandei esse Reels para ela e disse assim, vamos fazer um podcast? E ela, contar para vocês, já estava programando um podcast e não queria uma sócia. E ela não sabia como me dizer isso. E isso ela já falou era 2024, 23, eu acho, tá? Aí ela disse assim, vamos conversar. A gente já tinha um almoço marcado, vamos conversar no almoço e tal. E conta ela, para todo mundo, que ela foi o percurso inteiro pensando como que eu vou dizer não para Luciana. Eu não quero uma sócia, eu sou muito difícil e tal, eu não quero uma sócia. Chegou ela no almoço e eu comecei meu trelelê, né? Contar tudo que eu pensava, como é que eu pensava em executar e tal. E aí ela disse que me olhou e disse assim, não teve como te dizer não. Tipo, eu achei... Essa história tu só foi descobrir depois. Depois. Eu achei, assim, as tuas ideias muito boas e eu pensei, Bato, ela é uma sócia muito boa para eu dizer não. E aí ela disse, tá bom, tô com tudo pronto, já tô com tudo orçado, já tô com o início programado, vou te mandar tudo que eu tenho e nós organizamos. Então, no que ela me mandou tudo que ela tinha, eu comecei a fazer roteiros, entendeu? Perguntas, definir convidados, aquela função toda... E eu estava grávida de 7 meses. Ah, isso é um detalhe. Eu estava grávida de 7 meses. E a gente precisava gravar um número de episódios suficientes para ter já a gaveta ali de... Para que eu pudesse fazer 2 meses de puerpério, né? Fazer um corte e depois aparece... Né? Para não ficar sem rodar nada durante os meus 2 primeiros meses de puerpério. Então, a gente fez a loucura da loucura da loucura, que tu puder imaginar, assim. Tanto porque a gente precisava de branding, de fotos, né, de convidados, de gravações. Então, a gente fez tudo o que deu e conseguimos ajustar tudo para que eu ficasse só 2 meses fora. Terminou os 30 dias do meu puerpério, ela me liga e diz, está na hora de voltar. Estamos precisando de episódios. E eu falei, beleza, vamos lá. E a gente já tinha combinado que o primeiro episódio, quando eu voltasse do puerpério, se chamaria Puerpério. São 60 dias de neblina mesmo, porque tem um livro que chama o Puerpério, 60 dias de neblina. Então, a gente queria ter essa sensação visceral minha do que tinha sido o meu puerpério. Um caso real ali junto. Um caso real. E a gente entrevistou uma psiquiatra e uma obstetra. E foi um episódio, assim, que bombou, foi muito legal. E aí começou. E aí que começou o podcast. Mas, realmente, assim, Luciana, se tu me perguntar o que fez vocês montarem depois a estrutura do podcast, a gente queria
Um programa que colocasse mulheres em evidência, porque a gente sabe que por muito tempo os homens estiveram muito mais em evidência, né? Quando a gente fala da área médica e talvez de quase todas as áreas. Então, a gente queria botar mulheres em evidência. Então, o primeiro ano a gente só entrevistou mulheres, depois que a gente começou a abrir para alguns homens. E a gente queria que esse trabalho tivesse também um cunho social. Porque a gente sabe que a gente vive numa bolha, né, Felipe? O acesso que a gente tem à saúde, tanto a médicos quanto, né, o acesso, eu digo assim, literário, ele pertence a 5% da população, tá? E eu queria que mais pessoas tivessem acesso nesse mundo onde a informação está realmente muito atrapalhada, né? A gente sabe que são divulgados todos os dias muito mais fake news do que news reais. Até para quem tem instrução, tu vai buscar, às vezes, algum sintoma, alguma coisa, tu joga no Google... Tu tá com câncer. Tu fica entre um negócio de uma gripe e um câncer, né? Exatamente. Então, a gente queria dar isso, tá? Então, esse foi o primeiro propósito, o primeiro início. Então, a gente pensou, bom, então esse podcast é para evidenciar mulheres e é para o público leigo. Mas a vida, tu sabe que a vida é como ela é. Não é como a gente planeja. Vai encontrando caminhos ali, né? E aí, para nossa surpresa, sim, a gente tinha esse público leigo, mas a gente alcançou um público médico não esperado. E aí a gente começou a receber mensagens no direct de médicas dizendo que estavam estudando pelo nosso podcast. Ah, que legal. Ali que tu sentiu que, cara, nosso podcast tá funcionando. Tá funcionando, mas como ele não era para médicas, não era para médico estudar ali, eu percebi assim, bom, então as médicas não estão tendo muitas fontes confiáveis para estudar, então elas estão precisando disso. E como num podcast a gente, por exemplo, não fala em dose de medicação, a gente não fala em como aplicar, né? Falta muito dessa parte, porque como é para o público leigo, a gente quer evitar... E acho que até tem uma questões éticas de falar sobre isso no Exato, podcast, a gente quer evitar a automedicação, tudo isso. Então, eu disse assim, tá, mas e a outra parte? Onde elas vão aprender? Se elas estão tentando estudar por aqui. Então, eu acho que a gente pode pensar num infoproduto para médicas. Ah, que legal. E aí, a gente começou a projetar o nosso infoproduto para médicas, que chama HV para médicas, né? O HV vem do hipotálamo à vagina. E a gente projetou um produto que não existia no mercado. Porque a gente tem muito curso, né? Então, assim, tu quer aprender sobre gineco, tu quer aprender sobre endócrino, vai ter cursos ali, 20 aulas, tu assiste, acabou. Mas e todo o resto? E onde eu aprendo a fazer gestão do meu consultório? Porque quando eu iniciei o consultório, meu Deus do céu, eu tenho vergonha de dizer os erros que eu cometi, né? Então, eu poderia ensinar pessoas a não cometer os erros que eu cometi. Quando a gente abre um consultório, a gente também não tem craquejo para manejar muita coisa. E aí... existe um nicho ali dentro também da nossa plataforma que chama Como Eu Faço, que é para explicar coisas do dia a dia que não tem em livro nenhum, mas que vão fazer parte. Ou é uma pergunta do paciente, ou é uma forma, ou algo que tu tem que fazer que não está no livro e tu precisa. E para o médico, às vezes, é mais difícil se abrir, né? Porque parece que vocês já trazem toda uma formação e parece que eu não posso perguntar isso pro colega, né? Parece que se eu perguntar isso, é vergonhoso, né? Mostra que eu sou burro, eu não sei. E não é isso. É porque muita coisa não tem mesmo. Muita coisa depende de experiência, depende de tentativa e acerto. Total. Né? Então, a gente, como já tinha uma carreira mais longa ali, pensou, vamos ajudar elas naquilo que a gente teve que aprender sozinha. Então, além disso, a gente tem outro nicho que é curadoria de artigos, a gente tem outro nicho onde a gente publica novidades, outro nicho onde são os guidelines que valem a pena. Então, realmente, a gente pegou todos os problemas que a gente encontrou e colocou dentro de uma plataforma. Que legal, que legal. Tá. Surgiu muito... tu contando, assim, eu vejo tu falando assim com esse brilho no olho, parece tipo de startup mesmo, né? Quando a gente inicia um negócio, a gente começou com uma ideia para resolver um problema,
no meio do caminho a gente descobriu que tinha um outro público que estava consumindo conteúdo e estava gostando do que estava vendo. Cara, vamos usar dessa oportunidade e acabar criando um infoproduto, né? Cara, muito legal toda a construção. E aí eu só queria voltar um pouquinho para te perguntar, porque pelo que eu entendi, não estava mapeado para médicos no início. Era muito mais para vocês conseguirem dar esse protagonismo para mulheres, a questão do cunho social. Vamos fazer porque a gente gostou daquela fagulha que foi a live ali. Hoje, claro, hoje a gente está num momento, não vou dizer que mais que é o hype do podcast, porque agora o hype é IA, né? Mas a gente está num momento muito legal para podcast. Eu acho que todas as plataformas hoje, empresas, negócios, estão fazendo seus próprios podcasts. Então, o pessoal me passou que a gente tem mais de 32 milhões de 32 milhões de ouvintes de podcast. Então, cada vez crescendo mais, o brasileiro, 91% dos brasileiros consomem algum formato de áudio, então a gente está num momento muito bom para podcast. Mas aí, eu queria entender contigo, lá quando vocês começaram, quais foram os principais desafios? Porque a gente começou abrindo falando de tempo, né? E médico adora falar a questão assim, não tenho tempo, e tu já falou muito bem que tempo é prioridade. Quais eram os principais desafios que vocês tinham no início da abertura do podcast? Eu acho que assim, no início, era criar roteiros e escolher bons convidados, porque eu e a Nadi, nós somos duas médicas que a gente se considera médicas muito sérias e médicas muito baseadas em evidência. Uhum. E tu sabe que, infelizmente, hoje existe muito médico não sério, muito médico não baseado em evidência, tá? Então, a gente tinha um desafio que era: a gente precisa colocar médicos aqui dentro para falar que a gente confie, que a gente não vai, de repente, ouvir uma resposta e cair para trás. Uhum. E ter que cortar aquilo. Porque cortaríamos, sim, tá? Sim. Mas, assim, o bom do podcast gravado é que tem isso, né? A gente tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Mas, né, a gente não queria cair para trás. A gente queria terminar aquele episódio e dizer assim: nossa, essa convidada foi muito bem, né? Então, claro que a gente tinha muitas colegas, muitos contemporâneos, né, que a gente confiava para chamar, mas eu acho que isso é um dos pontos principais, porque se tu chamar uma pessoa errada, cai a tua credibilidade. Uhum. Eu não vou citar quem, mas teve um amigo meu que tem um podcast e ele chamou um cara que é assim, um profissional, como a gente chama, para não dizer picareta, profissional com CRM. E este profissional com CRM faz loucuras que tu não pode nem imaginar, tá? E aí, eu vi que ele não sabia, tá? E ele chamou aquele cara e tal. Eu liguei pra ele no outro dia. Isso aqui vai dar ruim isso aqui. Eu liguei e disse assim, olha, eu tô te ligando porque eu sei que tu é uma pessoa confiável, tararara, só que assim, tu chamou um cara que não tem condições pro teu podcast. Eu só queria te passar isso assim, tá, agora já foi e tal, mas assim, pá, cuidado, sabe? E eu passei porque eu sou honesta. E eu gosto da pessoa. Então, assim, eu gostaria que me avisassem. Então, eu fui lá e avisei, porque eu vi que, assim, como era uma área muito diferente da dele, entendeu? Não era especialista naquilo. Ele não tinha como saber que aquilo ali era verdade, tava falando, né? Então, eu tive que fazer. Eu fui mais forte do que eu. Eu disse, eu preciso avisar. Então, eu avisei. Então, eu acho que isso é um dos principais pontos, é quem a gente está escolhendo para colocar ali dentro, tá? O segundo ponto é tu entender que no início de uma empresa, a gente estava falando disso agora em off aqui, o início de uma empresa, tu é praticamente todos os teus empregados. Então, é muito cansativo. É muito cansativo. Hoje, o hipotálamo vagina, ele depende de 4 empresas. Então, é muito mais suave. Mas, mesmo assim, eu, Luciana, médica, sou quem edita os vídeos. Eu olho os vídeos, eu digo que tem que cortar, eu escolho os reels. Porque como que um profissional não médico vai saber o que tem que cortar? Que reels que são mais importantes? Não tem como. Então, existem coisas ainda dentro de um podcast, pelo menos de cunho profissional, que tu, como profissional, vai precisar estar ali. Outra coisa, quem tu acha que faz o roteiro? Eu até tinha uma pergunta sobre isso. Sou eu!
Entendeu? O de vocês principalmente, acho que, e até levando mais para médicos, você tem uma parte muito técnica, né? Que qualquer coisinha que saia um pouco, que você tá falando das evidências ali, puxa, é todo um nome que foi criado, que a gente passou uma informação que desconexa ou que não estava correta e que ali pegam daquilo e daquele pequeno corte ali, cara, cai por terra. Acabam contigo. Exato. Né? Porque a gente sabe que tem isso hoje, né? Às vezes as pessoas cortam um pedacinho do que tu falou e te detonam. Uhum. E nem te dão a oportunidade de ver o contexto inteiro. Então, tudo tem que ter muito cuidado na internet hoje, né? Jogou pra internet e é terra de ninguém. Uhum. Então, assim, o roteiro sou eu que faço, a escolha dos convidados somos nós que fazemos, né? Essa primeira edição do eu olho a bruta, vejo o que tem que cortar, vejo quais são os reels, né? Então, tem coisas que, por mais que tu tenha um time legal, tu, como médico, vai ter que fazer. Então, é uma demanda extra. E aí, a gente tem o podcast e tem a empresa, né? O HV Paramédicas. Então, eu e a minha sócia, a gente se dividiu. Eu sou a responsável por todas as coisas médicas que têm que serem feitas dentro do podcast e ela é a responsável por tudo que tem que ser feito médico dentro da plataforma. Tá? Pra não ficar aquela coisa, não tem por que duas ficarem revisando tudo. Né? Legal. Daria muito mais trabalho, né? Mas é isso, tu tem que ter esse tempo extra para fazer tudo isso. Não, é um desafio, né? A gente vai falar depois um pouquinho mais de algumas partes bem... Porque o pessoal, até quando a gente falou lá na comunidade que a gente ia falar sobre podcast, tem bastante médico que nos pergunta assim, será que vale a pena eu investir nesse canal? A gente vai deixar um pouquinho mais para o final para perguntar se ajuda a trazer pacientes ou não. Mas até desses pequenos detalhes, sabe? De roteiro, de como convidar, enfim, acho que é umas coisas bem legais que com a tua experiência a gente pode passar para o pessoal. E aí eu queria até te perguntar, Tor, eu tenho uma pergunta extra aqui que a gente estava falando até no off, que por mais que vocês tenham todo esse cuidado, toda essa curadoria, convidando as pessoas igual, a gente sabe que vocês vivem num cenário que o próprio médico, muitas vezes, aquele médico que está fazendo o podcast, que a gente tá, quando eu abri ali falando, é porque é o médico marqueteiro, é porque tem tempo para fazer isso. E vocês ainda já têm todo esse cuidado dessa curadoria. E eu vejo que muitos dos nossos clientes, eles têm medo muitas vezes de fazer um podcast, de se expor, até de fazer um pequeno vídeo por medo do que o próprio colega vai falar. É normal. Como é que vocês trabalharam com isso no início, assim, dessa exposição? Claro, tu já tinha esse cunho desde antes lá, né? Tu estava falando conhecer o David por ser da endócrina, o David da cirurgia plástica, os primeiros a fazer a parte de Instagram e tudo mais. Mas eu imagino que igual chega isso em vocês, né? Que tá gravando lá um podcast, enfim. Como é que tu lida com essa questão assim de haters, de ser um médico, falando que é um médico marqueteiro? Tá, vamos por parte. Vamos falar do médico marqueteiro e dos haters, para não esquecer. Então, assim, ó, primeira coisa, eu fui uma das primeiras endócrinos, de verdade, a entrar no Instagram. Então, eu entrei, acho que foi 2017, tá? Quando eu entrei, eu fui bombardeada pelos colegas, aqueles os íntegros sérios, porque todo mundo pensou, ela vai pro lado negro da força. Porque só tinha médico do lado negro da força ali. E foi o contrário. Eu entrei querendo combater aquela desinformação. Eu disse, não, se esses caras estão aqui falando isso, precisa ter alguém para dizer que o que eles estão falando não é verdade. E aí, eu fui lá dar cara ao tapa. Então, eu fui a primeira a dar cara ao tapa, porque... Difícil, né? Quando tu tem um batalhão de gente falando a mesma coisa que tu é uma coisa, e quando tu tá sozinho é outra. Foi muito difícil no início, pelas críticas, principalmente dos colegas, tá? Com o tempo se passando, e isso, né, um curto período de tempo, aí alguns meses, os colegas, graças a Deus, começaram a ver que eu estava fazendo um trabalho sério, e aí modificou-se a opinião sobre a minha pessoa. Amém. Tá? Então, e aí a gente viu, né? Depois, aos poucos, eles entrando, e todo mundo que criticou está hoje no Instagram, sabe? E, isso é legal, assim, porque hoje, muitas vezes, eu recebo ligações de colegas e dizem assim, Lu, quem é que faz teu marketing? Lu, como é que tu começou? Lu, me dá dica de não sei o quê. E eu super dou, como se nem tivessem falado mal de mim, tá? Que eu não guardo ressentimentos. Então, essa primeira parte em relação a isso. Segunda parte, realmente...
muitos colegas têm medo do que os outros colegas vão falar. Só que a questão é o seguinte, tu tem que pensar quem é teu público-alvo. Se o meu público-alvo fosse médicos, e eu tenho isso, porque eu tenho uma plataforma para médicas, e aí lá se publicam textos estritamente profissionais, tá? Que é a HV Educação, sigam. No HV Educação, a gente está falando para médico. Então, a linguagem é diferente. É uma linguagem técnica e eu estou trazendo outro tipo de conteúdo. No Instagram, @endocrinopérez, sigam, vocês vão ver eu falando para o público leigo. E aí eu tô sempre na tradução, que é a mesma coisa que eu faço aqui no podcast. Se tu assistir 2, 3 podcasts meus, tu vai ver assim, ó. O entrevistado larga lá uma palavra. Esses dias foi o Márcio que falou assim... porque os reticulócitos... Aí eu olhei, Márcio... Temos que explicar. O que é reticulócitos? E eu faço isso o tempo todo, tá? Então, eu tento traduzir para o público leigo. E é o que eu tento fazer no meu Instagram. Falar com uma linguagem cada vez mais acessível, pensando que o meu público-alvo é o leigo, porque não são os médicos que vão pagar minhas contas, né? Total. São os meus pacientes. Então, isso é uma parte. Agora, terceiro ponto. Os haters. Haters. Que todo mundo vai ter. Se tu não tem ainda, tu vai ter um dia. Vai ter um dia. Bom, o que eu aprendi sobre haters, tá? Eu aprendi a não dar bola, a não responder, a bloquear, excluir e tchau. A não perder meu tempo não com entrar hater. num confronto. E eu sei que vão te dizer assim, mas se tu entra no confronto, tu ganha mais seguidores. A polêmica, né? Só que aí depende do que tu tá afim de aguentar em termos de estresse. Total. Porque quem entra nessa batalha do hater tem um nível de estresse muito aumentado, tá? E eu, Luciana, não me disponho a passar por isso. Eu quero ter uma vida tranquila, eu gosto do meu consultório, eu quero ir na minha academia, eu quero cuidar do meu filho em paz. Então, para ter paz, eu decidi que todo comentário que é feito de uma maneira grosseira ou similar, essa pessoa vai ser... O comentário é deletado e a pessoa é deletada. E eu aprendi também que a maioria desses haters, tá? Eles não são nem teus seguidores, tá? Então, assim, não é nem pessoas que vale a pena tu discutir, porque não são pessoas que nem estão acompanhando o teu conteúdo, elas estão nem aí pra ti. Elas estão ali para causar o alvoroço, tá? Então, assim, não, pra mim, e só pra mim, não vale a pena. Mas fica a dica também, né? Fica a dica. Fica a dica de como viver em paz. Boa. E aqui eu queria te perguntar, doutora, a gente vê hoje que é muito mais comum nos podcasts atuais essa questão já do videocast, né? De começar já bem com vídeo, bem produzido. Aqui a gente está na ProHub, a gente grava aqui em Porto Alegre, vocês também gravam aqui. Mas eu lembro que nosso primeiro podcast começou meio que na época, um pouquinho antes da pandemia, até 2019, que a gente começou a gravar. E como sempre, um podcast é uma mídia muito mais para tu, em primeiro lugar, para tu escutar, né? Então, tu tá fazendo alguma outra coisa, tá correndo, tá na academia, tá escutando um podcast. No início, eu lembro bastante que os podcasts, inclusive o nossa preocupação maior era com a parte de áudio mesmo. Então, a gente gravava ali, mas não se preocupava muito com vídeo. Vocês começaram o HV desde o início com vídeos, né? Isso foi algo pensado já estrategicamente? Porque às vezes o médico também que tem essa vontade de fazer pensa assim, será que começa só com... Porque a produção só por áudio é menor, né? Eu posso fazer isso caseiro, o áudio dá para tratar. Quando tem uma parte de vídeo já é bem diferente. Foi pensado estrategicamente isso? Se sim, por quê? O que vocês já imaginavam fazer com esse material? Sim, porque se tu for pensar, concordo plenamente contigo. Fazer só áudio é muito mais fácil, até porque eu posso ter um roteiro aqui na minha frente, eu posso ler. Exato. Pensa? Que maravilha, né? Não precisa se preocupar ali. Eu pego aqui o papelzinho e tô lendo. Posso trazer muito mais informação. Olha que legal, aquele cara é muito mais inteligente, né? Nossa, exatamente. Maravilhoso. Só que eu não poderia aproveitar esses cortes para o Instagram, né? E uma das coisas que a gente faz, obviamente, é utilizar cortes interessantes no Instagram. Então, a gente usa isso também para aumentar a nossa produção de conteúdo e diminuir
um pouco a nossa demanda de produção de conteúdo, entendeu? Total. Eu usei produção de conteúdo para as duas coisas, mas tu deu para entender, né? Eu tô colocando ele ali, é um conteúdo, e aí eu consigo diminuir um pouco aquele meu roteiro de conteúdo que eu tenho que fazer semanalmente ali. E vocês conseguem usar isso, os cortes do podcast também pro teu Instagram da doutora Luciana Pérez, consigo pegar esses cortes para poder também bombar as tuas redes sociais também. A gente faz uma collab, né? Sempre tem algum convidado, então a collab vai entre o convidado, o Instagram do podcast, eu e a Nadiesa. Então vai entre nós 4 o conteúdo. Não, e eu até te pergunto isso porque às vezes a gente sabe que, até depois eu vou te perguntar sobre isso, se tu tinha se preparado, porque você fala muito bem, até a entonação, tudo, se você buscou alguma coisa, acho que esse às vezes é um pouco do medo do médico também, né, de se expor, às vezes não tem aquele perfil mais comunicativo, né, não estudou muitas vezes para isso, mas pra gente o podcast, porque a gente também tem um podcast aqui que a gente está gravando, diferente um pouquinho do David, né? Tu conhece o David. Então, o David, por muito tempo, foi o rosto, assim, da Gestão DS, né? Então, ele fala, por ser médico, por falar de gestão, por ser um cara comunicativo. Pra gente, já que era do bastidor, pra mim, pro Marcelo, pro André, principalmente, o podcast era a forma de fazer conteúdo mais natural, porque eu não sou aquele cara que vai lá e faz um super vídeo, assim, né? Dando uma aula e tudo mais. Mas o dia a dia de fazer isso aqui, de trocar essa ideia, produz muito mais conteúdo, né? Então, pra gente é mais natural. Eu acho que até fica uma sugestão. Porque às vezes tem gente que faz conteúdo melhor escrevendo, tem gente que melhor faz vídeo direto e tem gente que faz conteúdo melhor conversando, né? Então acho que é até um bom caminho para o médico que muitas vezes ainda está com essa dúvida assim, de que tipo de conteúdo fazer. O podcast pode ser um bom caminho justamente para poder fazer essa criação de conteúdo também, né? Eu acho que o podcast te oferece um pouco essa possibilidade de tu fazer mais uma conversa de bar, né? Eu brinco com as gurias quando chegam aqui, eu sempre falo, gurias, a gente tá num bar, tá? Só não tem vinho, mas a gente tá num bar. Então, assim, ó, relaxem, não é ao vivo, é gravado, errou, olha pra câmera, descorta, sabe? A gente edita, fica tranquila. Então, a maioria até fica mais tranquila nesse sentido, né? E, realmente, é mais natural, Total. né? E, às do que vezes, ficar olhando pra câmera direto ali, né? É mais natural, mas tu perguntou assim, se eu fiz alguma coisa. Eu treinei, mas eu treinei dando a cara ao tapa. Não foi assim, eu comecei fazendo vídeos, olhando meus vídeos, e aí, quando eu achei bom, eu comecei a postar. Não, eu comecei a postar quando eu achava que não estava bom também. Entendeu? Porque tu vai... É a persistência que leva à perfeição, né? Essa frase clichê, mas é a verdade. Quanto mais tu faz, mais fácil fica. Eu sento aqui, hoje eu sentei contigo e eu observei a minha mão, se eu estava tremendo, se tinha alguma coisa. Nada. Já então, é natural, né? É natural, entendeu? Diferente, claro, se me botam num ao vivo. No ao vivo. Eu já dei entrevista pra RBS ao vivo e, olha, dá vontade de morrer. Né? Tanto que eu digo assim, tudo que eu puder fazer não ao vivo hoje, eu não faço. Porque o ao vivo ainda me deixa nervosa. Sabe? Mas qualquer conteúdo gravado, pra mim, hoje Tem até um livro que a gente fala, o David fala bastante também, que é as primeiras 20 horas, né? Que daí é um pouco isso, assim, até tu conseguir ter um pouco mais de tranquilidade, a partir meio da 20ª hora ali, aquilo já começa a ser natural pra ti. Então é bem isso que você falou, assim, cara, não vai tá bom. Eu até hoje escuto os podcasts ali, e aí eu tenho alguns vícios de linguagem, né? Então sempre quando eu vou começar, também. Eu anoto aqui que eu não posso falar gancho, não posso falar boa, e a Carol sempre me corrige também, porque no início, e até faz muito sentido o que você fala, às vezes a gente vai falar muito, fala assim, prontuários para médicos. E a gente até recebeu uma vez um comentário, olha, eu adoro o podcast e tal, mas o Felipe sempre fala para médicos, é para médicas também. Então, eu sempre anoto aqui também para cuidar. Só que, às vezes, tu vai cuidando tanto que tu começa a pegar outros vícios de linguagem, né? Como é que tu vai te treinando para ir melhorando isso? É vendo os episódios mesmo? Nos episódios, eu até não vejo muito vício de linguagem. Eu vejo nas aulas que eu gravo para a plataforma. Exemplo, ontem eu gravei, tá? Um review sobre a última diretriz brasileira de hipertensão. Gravei, achei que eu tinha gravado ok, mandei pra minha edição, que tem aquela coisinha do assim, não gostei dessa palavra, corta isso aqui, vamos lá. Quando eu fui ouvir, tinha
30 tás. Aham. Tá, não sei o que, tá. Aí eu disse, não. Se eu falei esse monte de tá, é porque eu ainda não tô tão confortável com o que eu tô falando. Isso é uma coisa que eu aprendi. Toda vez que eu tô com muito vício de linguagem, é um conteúdo que eu ainda não acho que eu tô dominando ele 100%. Boa. Então, o que eu faço? Falei pra minha assistente, Juliana, deleta o vídeo, eu vou reler mais umas 2 vezes o meu resumo, e quando eu achar que tá bom, eu vou regravar. E aí eu vou assistir de novo, porque eu não tinha ideia que eu tinha falado 30 tás. E aí eu vou mandar de novo e a gente vai fazer. Porque eu não vou deixar desse jeito aí. Tá uma M, né? Mas é isso. Mas eu acho que todo mundo tem, sabe? Acho que todo mundo tem. É a gente normal. tem que ir E acho que se cuidando. fica muito também perfeito, parece que fica robótico, né? Parece que tu tá lendo um material que tu decorou aquilo pra fazer também, né? Então tem que ter um pouco aí só pra ficar perfeito, só se tu tivesse um teleprompter, Exato, entendeu? mas aí acho que perde um pouco também a naturalidade. da conversa, né? E Total. o teleprompter, eu vou te dizer, tá? Se tu não tiver um profissional, se tu for comprar um negócio, tu precisa de 2 celulares. É um rolê, entendeu? Então, tipo assim, nunca quis usar teleprompter, tá? Prefiro fazer um negócio mais orgânico. E o máximo que vai acontecer é olhar um vídeo e dizer, bom, aqui falei demais, provavelmente não tô tão afiada nesse conteúdo, vou ler mais umas 2 vezes e vou regravar. Perfeito. E falo de novo. Perfeito. E até a gente estava falando um pouquinho, acho que desses desafios de começar um podcast. Você falou um pouco, acho que o principal da tua fala assim, é muito a questão do tempo de vocês, né? Para revisar, principalmente se tratando de um podcast que é os nossos ouvintes que são médicos, médicas. Eu acredito que grande parte vai para essa parte mais técnica, né? Tem alguns de gestão também, né? Então, que não deixa de ser técnico, porque você tem que revisar algumas coisas, mas principalmente o conteúdo de vocês de medicina, ele é muito mais técnico, precisa dessa revisão de vocês, porque de gestão, por exemplo, é mais tranquilo eu achar alguém para revisar, me ajudar e tudo mais. Agora, o de vocês, praticamente, eu teria que achar um outro médico para a equipe para poder ficar revisando. Então, você falou bastante ali do tempo. Mas, para iniciar, teve algum outro investimento alto para começar? Além do tempo de vocês, é complicado começar? Como é que vocês começaram? Vocês já começaram assim, pegando uma empresa específica para fazer algumas coisas? Vocês já contrataram equipe no início ou não? O que geralmente vocês viram de investimento mínimo para iniciar um podcast? Não, o nosso investimento mínimo foi fazer o branding, né? Fazer o logo. Já fazer a marca de vocês, criar rede social. a marca. Fazer uma sessão de fotos que a gente precisava para estar ali nos cardzinhos de divulgação e contratar a empresa que ia gravar, tá? No início foi isso. Deu para começar, não precisava fazer grandes equipe num primeiro momento, não... Não, é que... Tu sabe, né? Mas é que eu pergunto igual, porque a gente é de startup, a gente sabe, né? Foi o que a gente tava falando. A gente era 3... Mas era 30. E aí só mudava os nomes lá. Inclusive, o pessoal fala assim, me chama de Rafael, porque era o meu nome que eu tinha no suporte. Mas acho que é importante perguntar, porque às vezes o médico acha que se eu não tiver uma pessoa já olhando direto pro ter que me ajudar a construir os roteiros, ter que ficar fazendo uma coisa, não vai dar para começar. Não, pelo contrário, né? De maneira nenhuma, até porque quanto mais técnico for o conteúdo, mais solitário vai ser a tua produção ali. Então, eu acho que, para nós, conteúdo técnico depende muito mais da gente do que de qualquer outra coisa, né? E aí vem a questão do tempo, depende de tu ter tempo para isso. E quando tu fala em... tu me falou assim, Luciana, tem muitos médicos que começam um podcast, gravam 2, 3 episódios. Eu ia te falar de frequência. Era essa a próxima pergunta que a gente ia fazer. Então, assim. faz a pergunta que eu vou te responder. Não, tranquilo. É muito... Como é que tu decidiu a frequência do podcast de vocês? Porque a gente vê que às vezes tem episódios que tem alguns podcasts que são semanais, diários, quinzenais, mensais. Como é que eu defino uma boa frequência? É muito em função também da tua vida ali e da doutora Nadiessa. Vocês hoje é quinzenal, né? Se eu não estou enganado. Como é que vocês chegaram, assim, ficou confortável? Como é que eu defino uma frequência? A nossa frequência definida como quinzenal foi primeiro. É o seguinte, nós não somos podcasters. Tá? E não é esse o nosso sonho. Nós não estamos visando virar podcasters. Então, a gente tinha que ter uma frequência que eu pensei o seguinte. Bom, se eu tiver 2 episódios por mês, quinzenais, eu consigo gravar eles numa manhã. Então, eu só perco uma manhã de consultório. Beleza.
Eu vou ter que corrigir 2 episódios por mês e, por exemplo, não 4. Já diminui o meu trabalho. Eu vou ter que corrigir um episódio a cada 15 dias. E eu vou ter um número de Reels que vão cobrir 2 semanas. Perfeito. Porque a gente não publica Reels todos os dias. A gente intercala com outros conteúdos. Então, eu publico Reels um dia sim, um dia não. Então, mais ou menos, eu tenho conteúdo para ficar tocando ali no Instagram do podcast até chegar ao próximo episódio. Perfeito. E aí entra a segunda pergunta, que é a da constância, que é muito isso que a gente acaba percebendo, né? Vocês definiram ali a frequência, 15 dias. E a gente tem vários clientes assim que tem projetos de podcast que começa super bem, aí lança lá episódios a cada semana ou quinzenais, daqui a pouco aquele podcast para, e aí depois de 2 meses aparece um episódio de novo, 2, 3... Tu tem alguma... Eu não vou falar dica, porque a gente aprendeu com uma convidada uma vez que dica tu diminui o teu conhecimento. Mas tu tem alguma orientação para passar para o pessoal para conseguir manter essa constância, principalmente sendo médica também? A minha maior dica, tá? E que eu e a minha sócia... E isso, assim, coisas que descobrimos juntas, tá? A gente se olha com muita frequência e diz assim, se a gente não fosse uma dupla, já tinha acabado. Então, a questão de tu ter divisão de tarefas, tu Perfeito. ter com quem contar e tu ter alguém para te dizer assim, não vamos parar. Quando uma diz, ai, tá muito trabalhoso, quem sabe a gente para. Aí a outra diz, não vamos parar. Aí quando tu vê a outra dizendo, tá muito trabalhoso, quem sabe a gente vai parar. Aí a outra diz, não vamos. Então, assim, uma puxa a outra, tá? E a gente divide tarefas. Isso diminui o peso do piano. Total. A gente que não deixa de ser uma ideia de uma startup, né? Um projeto de podcast, assim, na Gestão DS também a gente se considera ainda uma startup, por mais de já ser, hoje são quase 10 anos, são mais de 70 pessoas. Tu começou com a gente pequenininho, lá era eu, o Marcelo, o André, o David. E eu! A primeira cliente era eu. Mas era muito isso. A gente fala muito conversando assim, porque empreender, assim, é uma montanha-russa, né? Tem um dia que tá super legal, pô, deu muito legal aquele episódio, depois tu faz um próximo, putz, não foi tão bom. Aí alguns deu um baita engajamento, depois não funcionou. E geralmente a gente tem uma tendência aos projetos começarem assim voando, né? Porque no início também tu tem várias ideias, tu já tem vários assuntos, tu tem os convidados. Depois começa a chegar num momento que começa a ficar mais difícil. A gente até vai conversar sobre isso. O que eu vou falar, né? O que eu vou falar? Parece que já foi tudo. E eu acho que a gente brinca, principalmente eu e o Marcelo, assim, que a gente fala que a gente tem... quando um vai na sala do outro, é a sala da discordância, né? Porque se um tá mais assim, cara, acho que tem momentos que tu fala, cara, quero desistir disso aqui, não tá valendo a pena, sabe? O outro, não, mas tá super funcionando e tal. Aí quando o outro pensa assim, não, realmente acho que não, a gente fez. E acho que ter essa divisão de tarefas, acho que 2 coisas que ficaram muito legais aqui na conversa, mesmo vocês sendo médicas, né? Mas vocês já têm aí um background de gestão também. Mas essa questão de divisão de tarefas, acho que uma das coisas, como lá atrás de gestão DS, que a gente fez muito bem também, e aqui eu não digo só de podcast, né? Eu lembro que uma época, até quando tu começou com a gente, era mais ou menos isso. A gente vendia o software, implementava, fazia o treinamento. Então, uma pessoa fazia e cobrava também. E eu lembro que o Marcelo, em um certo momento, chegou e falou, cara, vamos dividir essas... Tu fica com toda a parte ali de comunicação e venda, vendeu, eu implemento, né? Então, acho que essa divisão de tarefas e tu ter um sócio para compartilhar, porque eu lembro que quando eu comecei, eu fiz administração, né? Quando a gente falava de empreendedorismo, era muito aqueles super-heróis, assim, o cara que fez sozinho a parada. Mas depois tu vai descobrindo que aquele cara é o que aparecia. Tem 2, 3, 4 por trás que fazem o negócio rodar, né? E eu falo hoje muito, cara, qualquer projeto que eu inicio, dificilmente eu acho que eu não vou ter um sócio, sabe? Porque não só para tu... Óbvio que tu tem que dividir outras coisas também, mas nesses momentos de dificuldade é onde tu tem essa... Cara, vamos continuar, vamos fazer, né? Então, acho que essa divisão que vocês fizeram, assim, perfeito. Então, nunca teria seguido sem ela, assim como ela disse que ela nunca teria seguido sem mim. Que legal. Deu no time certo que vocês... Entendo, e a história é muito legal, né? Eu vou fazer sozinha, conversei, não vou mais, vou trazer a doutora Lu também. E aí eu queria te perguntar, doutora, a gente já falou um pouquinho sobre como iniciar, já desmistificou um pouquinho que para o médico também dá para fazer um podcast, mas no início eu vejo que até quando alguns clientes têm, alguns que a gente falou já um pouco sobre isso, que dá para começar muito rápido, assim, faz vários episódios, mas chega um momento que começa a repetir. Vocês já estão com quantos episódios? 54, eu acho. Eu acho que até ali o 20º a gente tem bastante nome na nossa cabeça, tem bastante assunto.
mas vocês estão falando de uma área muito técnica que, na teoria, muitas vezes não tem tantos tópicos assim, eu posso estar enganado, mas que começa a ser um pouco, às vezes, repetitivo. Como é que vocês trabalham isso, assim, para estar sempre buscando convidados novos, pensando em pautas novas, porque é uma dificuldade, né? A gente está com 35, eu acho, e já começa a ficar, putz, isso aqui a gente já falou. Essa parte de finanças a gente já falou, de marketing a gente já falou, vamos buscar um diferente. Aí surgiu a pauta do, putz, vamos falar sobre podcast. Como é que é para vocês isso? Então, inicialmente a gente começou abrangendo temas que tivessem muito mais relação, era um nicho muito mais fechado de ginecoendócrino, muito tá? mais fechado, né? Então, era mais ginecoendócrino. Se olhar nosso primeiro episódio lá, é libido, o segundo, menopausa, terceiro, obesidade. Então, era muito mais a ver com o que eu e ela fazíamos, tá? Chegou um momento em que a gente começou a ver assim, bom, tudo bem, esses são os nossos nichos principais, mas não são os únicos temas que interessam as mulheres. Que a gente, né, o nosso principal público é mulher. Então, assim, o que mais interessa para uma mulher? Bom, então vamos falar de temas adjacentes a nossas áreas, que também são comuns dentro do nosso consultório, que o paciente, por exemplo, ele pede indicação. Ah, doutora, eu queria indicação de um médico que trabalhe com sono. Eu queria indicação de um médico que trabalhe com demências, porque eu tô ficando esquecida. Então, a gente começou a pensar assim, ó, quais são as coisas que a gente indica, quais são os profissionais que a gente indica muito? Quais são as outras doenças muito prevalentes que a gente pode trazer? Então, a gente abriu um pouco, hoje a gente faz um mix entre a minha área, a área dela e uma área adjacente, mas com isso a gente conseguiu trazer profissionais diferentes e temas diferentes. Perfeito. E como é que é esse desafio? Porque quando tu contou ali, vocês começaram muito tentando levar essa comunicação do que é um conteúdo muitas vezes mais inacessível ou que tem muita informação desconexa, né, que quando a gente procura para levar para um público que às vezes não tem esse cunho social também, a questão dali das mulheres também que como protagonistas, mas vocês acabaram tendo um outro público que é o médico assistindo. Quando vocês montam uma pauta, porque às vezes acontece isso, né, a gente tem um público específico e começa a ter um outro público começa a escutar o nosso podcast também, enfim. Como é que vocês trabalham isso hoje? Vocês conseguem fazer ainda as pautas para conseguir tanto levar para o público mais geral e para o médico? Ou ficou mais essa parte de médico lá dentro da plataforma? Como é que vocês montam isso para que vocês consigam falar com ambos? Não, porque todos esses temas que eu estou te citando são temas altamente prevalentes na saúde. Então, eles interessam tanto ao público geral quanto ao público médico, tá? Só que o que a gente tem agora, que a gente está aí... A gente está sempre reformulando, a verdade é essa, tá? A gente faz reuniões aí a cada mês e a gente pega novas ideias e começa a dizer, tá, quem sabe a gente vai transformar isso. Então, agora, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir fazendo esse podcast geral e agora, no final, vai ter uma parte que a gente não vai mais disponibilizar para o público leigo, para o YouTube. E essa parte final, ela vai ser destinada a médicas e vai direto para a plataforma. Onde vai ser uma parte onde a gente vai falar, por exemplo, de uma posologia de um remédio, tá? De uma parte que eu não posso liberar em YouTube, mas que eu vou liberar para as assinantes da plataforma. Perfeito. Então, a gente vai dar um split ali, entendeu? De um produto vai saindo uma série de coisas ali, né? Assim a gente vai, né? Muito legal. E aí, até, antes da gente entrar no nosso último bloco aqui, que é para a gente responder a nossa pergunta se traz pacientes para o consultório, quem vê só o podcast pensa assim, poxa, tá, a gente já desmistificou um pouquinho que não é tão difícil assim iniciar. Beleza, então é só ir lá, faço ali as pautas, vou lá, convido o convidado e gravamos. Mas existe toda uma organização por trás. Vocês têm isso hoje, é uma empresa, né? Conta um pouquinho de como é que é essa tua rotina, até tu falou um pouquinho de reuniões. Vocês têm reuniões semanais, quinzenais. Como é que vocês estruturam essa organização? Porque quem vê só lá o episódio do Hipotálamo Vagina, as doutoras param um dia ali, sentam ali, conversam, batem um papo, mas tem todo um back-office que funciona. Estruturado. Conta um pouquinho como é que é essa frequência de reuniões, o que vocês organizam, quais são as principais pautas que vocês têm que fazer. As nossas reuniões hoje, elas são muito mais voltadas para o infoproduto, tá? A parte do podcast, como eu te falei, ela é uma parte que ficou muito mais destinada a mim, tá? Então, eu organizo muito mais isso. Claro, eu chamo a Nadiesa quando, por exemplo, eu tenho um tema, vamos dizer ali, um que a gente botou há pouco, que era orgasmo.
E, pai, eu não tenho contatos de 2 mulheres que falem de orgasmo. E eu sabia que ela tinha. Então, Nádia, ó, o episódio de orgasmo, me indica aí 2 pessoas, porque aí eu pego esses telefones dessas 2 e passo para minha secretária de marketing e ela vai entrar em contato com essas pessoas. Mas, então, no geral, eu escolho os temas, né? Quando eu preciso de ajuda para convidada, eu chamo ela. Eu organizo as pautas, então eu faço toda a pauta, mando para a Nádia para ela dar o ok, ver se ela quer acrescentar alguma pergunta. Aí volta para minha assistente de marketing, que coloca tudo no layout e envia para os convidados, tá? Então aí temos os roteiros. Alguns roteiros nós participamos também como se fôssemos convidadas. Depende do tema. Por exemplo, semana passada a gente entrevistou um amigo meu para falar de demência. Bom, eu e ela não participamos, a gente só entrevistou. Mas, semana que vem, agora, o nosso próximo, a gente vai fazer um tema sobre canetas emagrecedoras, que é o meu nicho. Então, eu vou entrevistar uma endócrino, mas eu vou estar participando também. Então, ele tem vários formatos. Tem um formato onde a gente só entrevista e tem um formato onde a gente também é entrevistada. E aí, então, isso aí já vai tudo bonitinho, né? O convidado já sabe qual a pergunta vai para ele, qual a pergunta vai para mim, por exemplo. E, então, tá tudo organizado. Fora isso... tem essa questão de a gente deixar uma agenda pronta normalmente para 4, 5 meses. Isso que eu te perguntar, a gente falou de gaveta, né? Que é mais ou menos ter esses episódios já todos gravados. O que vocês trabalham hoje que, para vocês, quantos episódios já ficam gravados? Não, a gente tá sempre uns 2, 3 na frente, tá? Mas eu tenho agenda de episódios até janeiro, eu sei quem vai gravar. Já fica tudo organizado. Tá todo mundo organizado. Como são normalmente 2, né, que eu te falei por mês, eu já sei quem são todos os convidados dos próximos podcasts até janeiro. Legal. Aí quando chega lá em dezembro, eu organizo fevereiro, março, abril. Tô sempre Claro, às vezes pode acontecer que tem uma pauta super, assim, cara, que tá um hype, aconteceu ali, encaixa para conseguir usar o momento daquele... Isso, também isso aí acontece. Mas a gente tenta deixar o mais organizado possível, assim, com a maior antecedência possível. Perfeito. Acho que da parte prática de como produzir ali, óbvio que aqui a gente está só conversando, né? Tem muita coisa de bastidor em que em 1 hora a gente não vai conseguir falar de tudo. Mas acho que a gente várias perguntas que tinha do pessoal de como produzir, as dificuldades, como iniciar a gente conseguiu tratar aqui. E aí eu vou entrar no que a gente conversou lá no início, que sempre me chama muito a atenção, assim, até porque usando um pouco da nossa expertise, assim, o podcast nunca foi um canal para vender gestão DS, né? Ele foi muito mais, como a gente estava conversando, de ser um canal para a gente se aproximar de alguns players, de contar algumas histórias dos nossos clientes também. É muito mais para a gente fazer conexão, porque às vezes eu quero me aproximar de alguém, poxa, vamos fazer uma reunião. Cara, vem no meu podcast, é muito mais... sabe, dá uma atenção muito maior assim para aquela pessoa. Mas eu vou muito em curso de gestão, né? A gente participa de muita coisa com a gestão DS e que a gente vê o pessoal falando assim, de canais para trazer pacientes para o consultório. E aí às vezes aparece direto lá, faça um podcast. Então a minha pergunta é, doutora, ajuda a trazer pacientes para o consultório? Eu vou dar a resposta que vocês não querem. Eu não acho que traz muito paciente para o consultório. Tá, eventualmente sim. Esses dias até eu recebi uma paciente de São Paulo e eu perguntei para ela, como é que tu me conheceu? E ela foi no Spotify ouvindo o teu episódio sobre compulsão alimentar. Mas isso, eu vou dizer para vocês, é exceção, tá? Só que tem um viés, tá? Eu mando questionários para os meus pacientes, tá? Então, nesse questionário, eu faço várias perguntas de saúde já para antecipar alguns pontos da consulta. E a primeira coisa que tem ali é de onde você me achou. Então, tem indicação, Instagram, Google, né, etc. Então, muitos que marcam Instagram podem estar vindo de cortes do podcast. E a gente perde essa informação, tá? Não tem como, até porque a pessoa, mesmo que eu botasse assim, foi um corte, a pessoa não lembra. Vocês sabem, viés de memória é o ó, né? A gente não lembra o que comeu semana passada. O cara vai lembrar que me viu num corte de podcast há 1 ano atrás. Não vai, tá? Então, diretamente, como eu tô te falando, da pessoa lembrar e me dizer, vim do episódio tal, acontece muito pouco. Agora... vim do Instagram, muito, tá?
mas eu trabalho meu Instagram com outros conteúdos com também. outros conteúdos que não só o podcast, né? Eu estou ali presente há muito tempo, né? Eu até falo bastante isso pro pessoal quando nos perguntam, né? Seja para empreendedores que nos perguntam, cara, como é que tá sendo o resultado do podcast de vocês, né? Tem trazido cliente? E eu falo, cara, tem, mas é que é mais difícil mensurar isso, porque a gente fala hoje muito dessa jornada que tem do paciente, mas que é do cliente também, que é omnichannel, né? Como é que era no passado lá para contratar, para ir num médico? Eu não tinha muita opção. Me pegava uma indicação, eu tinha um telefone, eu ligava para o consultório e deu. Isso. Aí depois a gente começou a ter site. Aí eu ia lá, abria o site, daí depois a gente começou a ter rede social. Então eu pego a indicação, eu procuro se o cara às vezes tem um site lá para poder achar o número, aí eu vou no Instagram para ver, eu conheço, sabe? Porque a gente já tem aquele negócio de proximidade, assim. Cara, gostei desse médico. Se ele faz um Instagram legal, com conteúdo bacana, eu falo isso como paciente, né? Um tempo atrás eu fiz a cirurgia e eu entrei em contato com 3 médicos. Então eu fiz esse caminho, eu pedi indicação, aí eu recebi as indicações, eu fui no Instagram de cada um. Cara, aquele cara parece ser mais preocupado. Aí eu entro em contato. Aí, geralmente, é aqui que a gente percebe também que é um ponto decisivo, né? Quem é que te atende bem, né? Então, cara, atendeu bem. Porque se pro atendimento primeiro já foi difícil, imagina depois pro pós, né? Então, acaba que influencia muito na jornada, mas é difícil tu mensurar e dizer que é exatamente por causa do podcast, né? Exatamente. Muito difícil. Agora, aproveitando o teu gancho, uma pergunta que sempre me fazem assim, vale a pena estar no Instagram? E eu sempre respondo, olha, depende do que tu quer. Uhum. Eu sou uma médica de convênio que não pretendo sair do convênio e minha agenda está cheia. Vale a pena? Não. É só mais um trabalho que tu vai botar na tua vida. Agora, sou uma médica do convênio que estou visando sair do convênio. Vale a pena ter Instagram? Com certeza. Né? Vai poder te abrir um canal onde tu vai poder ficar conhecida. Eu sempre gosto de comparar, e agora nós vamos fazer analogias, porque eu adoro, com restaurante, tá? E eu quero que tu me responda, o Vitor tá ali também, vai responder sinceramente, tá? Tu me pediu uma indicação de um restaurante em Florianópolis. E eu te disse, restaurante A e B são minhas indicações. E tu foi direto no Instagram pesquisar. Tu olhou o Instagram do restaurante A. Lindo. Cheio de pratos legais e tal, né? O B, aquelas fotos como quem não quer nada, tirada de uma foto, sabe? Num cenário ruim, sem luz adequada e tal. Qual que tu vai? É no A, né? A não ser que tu me fale assim, olha, o Instagram dos caras é bem ruim, mas é muito boa. Aí mas eu não pensaria. Mas não te falei. Senão eu só A. te dei 2. E tu, Vitor, qual tu vai? No A. Então, assim, a gente é movido por isso, tá? Então, assim, eu acho que tem que existir o Instagram. Luciana, mas eu não tenho tempo. Pelo menos faça existir o mínimo ali. Quem eu sou, umas fotinhas do consultório, com o que eu trabalho. Pelo menos para a pessoa, quando recebeu a indicação, te olhar e saber assim, é essa pessoa, ela trabalha com isso e aqui está o contato dela. Sabe? O mínimo do mínimo. Total. Então, essa é a minha opinião, porque isso é uma pergunta que me fazem muito. Vale a pena ter. E uma outra coisa que eu lembro de uma resposta do Alfredo Soares, do G4, em relação ao podcast, né? Quando a gente decidiu fazer o podcast na imersão do G4. E aí eu lembro que o Alfredo falou assim que uma época o Thales queria cancelar o podcast porque não trazia a venda, porque quando eles anotam lá na última conversão não era o podcast que trazia. E aí o Alfredo defendia que eles deveriam manter o podcast. Ele começou a perguntar em toda a turma, gente, quantos de vocês já escutaram o podcast antes de fazer a inscrição aqui no curso? Quase todos. Cara, era 90% da turma, né? É isso aí. E acho que é uma coisa legal, assim, iniciar e tudo mais, mas muitas vezes, óbvio que lá até no Gestão DS tem isso, né, de colocar a origem, de onde é que veio certinho, mas quando tu tá com contato com o teu paciente ali durante aquela consulta, às vezes dá para aprofundar um pouco mais. Como é que tu conheceu a gente? Enfim, que muitas vezes tu vai receber esse feedback de volta e vai ver que tá valendo a pena, né? Porque acaba sendo um reforço de marca muito importante, né? Reforço de marca e eu acho que também marca um pouco a tua autoridade, né? No assunto, a pessoa te vê falar, vai dizer assim, poxa, essa mulher, ela sabe do que ela tá falando, né? Então, eu acho que também é importante, né, nesse sentido. É um canal muito bom de educação também, né? De tu conseguir passar isso que vocês falam num conteúdo mais acessível, desmistificando, traduzindo muita coisa. E posicionamento de autoridade, até eu queria te perguntar sobre isso. Vocês terem o podcast abriu
outras portas para vocês, assim, para ti, para a doutora Ana Dias, até para... no cenário mesmo da medicina, convites, isso tem ajudado vocês nesse posicionamento? Eu acho que assim, ó, nós duas já tínhamos consultório privado, então nesse sentido eu vou te dizer não, porque a gente já estava nesse patamar, né? A gente, por exemplo, já dava aula em congresso e coisa, então também a resposta talvez seja não. O que eu vejo que a gente ficou mais conhecida foi nas universidades, assim, a gente recebe muito convite de aluno. Vocês não podem vir aqui na faculdade falar sobre tal coisa, que são coisas que hoje, infelizmente, a gente não consegue mais devido à nossa alta demanda, como eu te falei. Tempo e energia são recursos limitados. Tu vai escolher o que tu vai fazer, em parte, ou decidir o que tu não vai fazer. Então, eu adoraria ir para esses convites de alunos. Sempre gostei de educação, sempre gostei de dar aula, mas eu não posso fazer tudo. E aí eu tenho que escolher realmente o que eu posso fazer. Né? Mas talvez só nisso, assim, realmente eu acho que... E agora, mais uma vez falando, tem vieses. Eu não sei te dizer o quanto que eu estou te falando que realmente é verdade, porque eu acho que é difícil mensurar. Total. E um ponto ainda de trazer paciente para o consultório, a gente já desmistificou um pouco que talvez para alguns negócios seja pode virar um dos principais canais. Eu imagino que para o médico ele é um canal muito auxiliar de reforço de marca, de educação, de posicionamento, né? Até de ajudar vocês a criarem conteúdos. A gente falou sobre isso no bloco anterior, ali, de que às vezes a pessoa tem dificuldade de parar, olhar para uma câmera e gravar um conteúdo, né? Então o podcast ele é muito mais informal, então ajuda nessa parte de produção de conteúdo. Mas acontece, vem os pacientes, né? Esse perfil de paciente que vem do podcast é um pouquinho diferente? É um paciente que demora um pouco mais assim para, de fato, agendar uma consulta, ou eles chegam no consultório? É difícil tratar um pouco mais essa persona ou é parecido? Tem algum detalhe que tu já pegou assim? Não, eu acho que é mais ou menos parecido, porque o que eu vejo é que a maioria dos pacientes, quando eles vêm de rede social, Instagram, né, e afins, eu sempre pergunto assim, mas tu me conhece há muito tempo? E a maioria fala, sim, eu te conheço há 3 anos, 4 anos. Aí tu vê assim, ó, cara, a pessoa levou todo esse tempo para decidir consultar comigo. E eu fico impressionada com isso. Já virou quase amigo, assim, de tanto tempo que já... A pessoa sabe tudo da minha vida. Ela fala assim, ó, eu lembro da fase que tu não sei o quê, eu lembro da fase do não sei o quê. E eu fico, Caramba! Tipo, a pessoa ainda lembra de tudo isso, sabe? Fico impressionada. A gente, esses dias, eu tive uma reunião com os nossos clientes lá, né? Hoje em dia é difícil fazer reunião com todos lá. Quando tu começou, a gente conseguiu te fazer a de vendas, de implementação, né? Aí, esses dias, a gente está criando um programa novo dentro da gestão DS, que é um programa de aceleração, porque a gente entende que o médico, muitas vezes, não consegue fazer tudo que o sistema propõe, né? E eu estava conversando com o doutor Eric. E aí eu perguntei, mas como é que tu conheceu a gente? Foi a indicação do David, porque ele era cirurgião plástico. Geralmente, cirurgião plástico conhece pelo David, né? Ele falou, não, eu sei quem é o David, mas eu conheci vocês pelo podcast. Eu fiquei, tipo, eu tava procurando conteúdo, eu tava abrindo o meu consultório, aí eu tava procurando, que eu gosto de escutar podcast, com uma mídia secundária, eu tô lavando uma louça, tô correndo. E aí eu achei o conteúdo de vocês, assisti uns 6, 7, 8 episódios. Aí, cara... Vou entrar em contato, gostei porque deles. Eu gostei das coisas da empresa. Mas tu viu, ele namorou vocês por um tempo. Parece que é um relacionamento muito maior para, de fato, ter uma conversão, né? É isso, eu sinto isso, como se essas pacientes... Eu falo essas pacientes porque eu atendo muito mais mulher. Elas me namoram por um grande período até decidir consultar comigo. Total. E para a gente ir já para a parte final aqui, doutora, como é que vocês acompanham os resultados do podcast de vocês? Então, a gente já contou um pouco de como fazer, como iniciar... se ajuda para trazer paciente ou não, né? Ou ao menos da experiência de vocês. E o que eu deveria olhar para o meu podcast? Assim, o que vocês acompanham de métricas? Acompanham se está funcionando? Me conta um pouquinho. As métricas são aquelas que o próprio YouTube e o Spotify te fornecem, né? Então, eles fornecem ali o número de reproduções que a gente tem, enfim, número de seguidores. Ali como a gente é muito maior dentro do Spotify do que o YouTube, tá? O YouTube a gente é muito pequeno, a gente é grande no Spotify. Então, no Spotify, a gente fica impressionada, assim, que a gente tem um número, tem as curtidas, né? A gente é 5 estrelas. Todo mundo que curtiu botou 5 estrelas para nós. A gente tenta responder os comentários das meninas ali e a gente analisa, né, o número de reproduções. Total. A gente vê muito também uma taxa que é bem legal, que é do engajamento, né? De quantas pessoas começaram a escutar
e foram até o final, né? Porque muitas vezes também tem muito podcast que traz uma boa audiência, mas a galera não fica nem 5, 10 minutos, né? Mas aí a gente já sabe qual é, né? Infelizmente, às vezes, tu traz um convidado que não engaja, né? E como é que faz pra... Que não é o teu caso, tá? Mas como é que faz pra quando, cara, o convidado não tá conseguindo render? Vocês têm alguma dica, alguma coisa para tentar puxar? Ou... A gente tenta deixar a pessoa o mais confortável possível e tal, mas é que às vezes realmente não tem muito o que fazer, é da pessoa, sabe? A pessoa às vezes fala muito devagar, a pessoa não tá trazendo, a gente botou a pergunta e ela tá respondendo uma coisa que não era aquilo que era, então... Às vezes é difícil, daí às vezes a gente puxa para nós, a gente complementa, entendeu? A gente faz o que dá, né? Total. Mas tu sabe que, assim, graças a Deus, a maioria dos episódios são muito bons. Mas tem um que outro que realmente, assim, deixou a desejar. Tem algum episódio de vocês que marcou muito, assim, que vocês não esperavam que repercutisse tanto quanto repercutiu? E se vocês criaram alguma estratégia para fazer isso? Porque eu vejo hoje muito podcast que às vezes parece que é pensado para fazer cortes que tem um baita do engajamento, sabe? Não, a gente não tem nada disso, mas assim, ó, o nosso episódio mais reproduzido é o de sexo anal. Que é uma... Ai, todo mundo ri, né? Não, porque é realmente um tema eu não que esperava. Tipo assim, ó, não que eu não esperasse que as pessoas tenham curiosidade nisso. Eu sei que as pessoas têm curiosidade sobre sexo anal, mas eu nunca imaginei que fosse o episódio mais reproduzido. E ele é o mais reproduzido no Spotify e no YouTube. Disparado, assim. Tu vê que as pessoas realmente querem aprender sobre isso. Vocês estão tudo rindo. Vocês estão tudo rindo, mas ele perguntou, eu sou sincera, tem que contar. Não, total, mas é que às vezes a gente acha que vai ser só por uma coisa que é super bem pensada, assim, que a gente criou uma puta pauta e a maioria das vezes que acontece de um episódio viralizar não é por isso, né? Eu achava que tem um que chama assim, ó, o que as mulheres reclamam na hora do sexo. E eu acho essa pauta incrível, porque eu achei assim, ó, todos os homens do planeta Terra vão querer assistir, porque eles vão querer saber o que as mulheres reclamam na hora do sexo. Mas não, eles querem saber de sexo anal. E é isso. Boa. Tora, a gente tá indo... Já estamos um pouquinho mais de 1 hora aqui, mas é que quando o papo é legal, a gente vai surgindo novas perguntas aqui. E aqui no Prontuário de Gestão, a gente tem sempre uma pergunta final... que, igual uma consulta de vocês, assim, né? A gente fala para alguns convidados, às vezes, quando são especialistas, agora é hora de tu colocar o jaleco e passar a prescrição. Tu já é médica também, então não veio de jaleco hoje, mas é da prescrição do episódio. Depois de um papo, né, de uma consulta, a gente geralmente passa uma prescrição para a pessoa ali seguir, né, os próximos passos para que ela tenha resultado. E muitas vezes não é super completa. Primeiro vamos fazer isso, depois o passo 2, depois o passo 3. E aí... para os nossos ouvintes que já entenderam, cara, que pode fazer sentido para a rotina deles, criar um podcast, ser uma ferramenta legal para trazer conteúdo também. Qual que é a tua prescrição para quem quer iniciar um podcast? O que deveria ser feito? Quais são os primeiros passos? O primeiro passo é definir aonde tu quer gravar e escolher um bom estúdio, né? Pensar num bom áudio e vídeo. Indico a ProHub, tá, Vitor? Aqui em Porto Alegre. Vitor, eu quero desconto depois. Mas não, de verdade eu indico, porque se a gente não gostasse do trabalho deles, a gente não estaria aqui, né? Nós estamos com eles desde o início, há 2 anos e pouco, né, Vitor? Não, a gente sempre gravou aqui também. E assim, podcast tem um lance que é que se o áudio estiver ruim, a pessoa não fica 2 minutos. Já era. Então, acho que o áudio e vídeo é importante, tá? E então, se for em Porto Alegre, eu indico a ProHub, não sou patrocinada. Ainda, né? Talvez o Vitor me dê uns descontinhos. Acho que isso é o primeiro. E depois, assim, delinear o tema, pensar no que se quer fazer, né? Criar bons roteiros, não ter preguiça de criar bons roteiros e escolher bons convidados. E nessa de escolher bons convidados, eu acho que tem um detalhe muito importante. Muitas pessoas, elas são muito capacitadas no sentido de, elas têm 1000 títulos, mas elas não falam bem. Quantos professores vocês tiveram na faculdade que tinham mestrado, doutorado, pós-doutorado, blá, 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 nada. E tu olhava o cara falando e dizia, meu Deus, eu quero sair correndo daqui. Então, assim, ter muitos títulos não significa ter uma boa pra conseguir comunicação. Passar o conteúdo, né? Então, eu acho que na hora de escolher o convidado, não só
pensar no que ele tem de bagagem, né? Aí, mas pensar se ele é uma pessoa que se comunica bem. Porque vai fazer toda a diferença daí para a audiência e para a retenção da audiência. Total. Isso eu acho que são os pontos mais importantes. E ter uma dupla, né? E ter uma Boa, dupla. a gente falou sobre isso, né? Ter uma dupla. Até me surgiu agora, só pra gente fazer uma última aí, aproveitar. Ele tá dizendo que vão fazer uma última, Faz 5 tempo, né? últimas, tá? O roteiro que tu falou, que agora eu tô pensando bastante nisso, porque agora é hype a IA, né? Vocês têm usado a IA para ajudar nos roteiros? Vocês ainda continuam fazendo grande parte primeiro? Porque às vezes a pessoa acha que agora com a inteligência artificial joga ali, sai um roteiro, tu usa ela como auxiliar, tu usa ela para geração de pautas. Como é que tu tem usado a inteligência artificial? Eu uso a inteligência artificial sempre como um complementar, tá? Porque assim, como meus temas, mais uma vez, eles são muito técnicos, quanto mais técnico é mais difícil utilizar daí a IA, né? E confiar no que a IA vai te falar. Porque eu sou muito desconfiada. Não, mas ela traz coisa que, se ela não acha a resposta, ela inventa a fonte, Exato. né? Então, assim, ó, pra mim, eu tenho que ir lá e conferir tudo. Então, normalmente, eu faço um roteiro, jogo pra IA, assim, ó, criei um roteiro sobre orgasmo. Quero que você dê uma olhada e me diga se você acha que eu esqueci alguma pergunta importante, né? E aí, ela me gera, digamos ali, mais 3, 4 perguntas. Aí eu olho se aquilo ali faz sentido, né? E reorganizo a minha pauta. Mas, sim, eu utilizo para me ajudar. Primeira construção contigo e depois passa um filtro para poder trazer... Eu faço a primeira construção orgânica para saber, assim, bom, o que tá ali tá tudo certinho. E depois eu uso ela ali pensando assim, bom, vai ter uma segunda pessoa me ajudando a ter mais ideias. Perfeito. Mas essa era a última mesmo. Tá, agora deu, né? Agora deu. Doutora Lu, acho que pra gente finalizar, como é que o pessoal te encontra? Quem gostou, a gente tem muitos clientes médicos, ginecos, acho que é a nossa terceira maior especialidade, endócrino acho que é a 4ª ou 5ª. Então, para quem gostou do papo, como é que faz para te encontrar, tuas redes, do HV também? O meu Instagram é @endocrinoluperes, espero que vocês coloquem na tela aqui, tá? Pra ver. O Instagram do Hipotálamo Vagina é hipotálamo.a.vagina, bota aqui também. E o Instagram do HV Educação, que é a parte daí é a venda da plataforma para médicas, principalmente ginecologistas e endocrinologistas, que trabalham com endocrinologia feminina, plataforma de educação continuada, é HV Educacão, tá? Que eles também vão botar, né? Porque o Vitor tá aqui sendo sentenciado. Boa. A gente faz a edição lá também, o time do Prontuário pode deixar que a gente vai colocar. E, pessoal, obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Prontuário de Gestão. Não deixem de seguir o Prontuário de Gestão no Spotify, pra gente é muito importante. Avaliem também, compartilhem aí com os colegas. E sigam também a Gestão DS nas redes sociais, @GestãoDS. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!